Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Motivo de grande alegria nós estarmos aqui mais uma tarde, aleluia, tarde da bênção, né? Nós louvamos a Deus porque Deus tem sido bom para conosco, tem sido bom para nossas vidas. Estávamos, viajando de viagem esses dias, ficamos uma terça-feira sem a live e a gente fica com saudade, né? Porque sabe que os irmãos sempre espera a live nesse horário, então é motivo de alegrar no Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Foi muito bom esses dias, nós estarmos ali viajando para Naurilândia, passamos por muitos lugares, parentes do meu esposo, amigos, então nós passamos dias muito bons, né? Estamos felizes por mais essa tarde, aleluia, por estarmos aqui com você. Prezado irmão, irmã, amigos, né? Que nessa tarde Deus venha de encontro a nossas vidas poderosamente, pois nós sabemos que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. E eu quero dizer a você que nós fazemos parte, eu, meu esposo, o pastor Luiz, Igreja Evangélica de Presidente Prudente. A nossa sede é ali na rua Joaquim Nabuco, 1167. Nós temos outras congregações na cidade, aleluia, né? E aonde Deus tem abençoado o nosso ministério. Então nessa tarde estamos felizes, né? A Bel, nossa parente, prima, né? Que estivemos na casa dela esses dias. Paz do Senhor, querida. Deus abençoe você também. Ali um lugar muito gostoso, né? Um lugar de bênção mesmo, né? Nós estivemos alguns dias ali com a nossa prima e foi dia de alegria. Aleluia, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa prima Isabel, que ela possa cada dia, né, estar ali sendo fortalecida pelo Senhor. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus então nessa tarde e eu quero estar lendo três versículos da palavra de Deus, depois mais 2 no Salmo de número 42. Salmos 42, versículo 1, 2 e depois o 5. Amém? Salmos 42, capítulo 42, versículo 1, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra nessa tarde, né? Andréia, minha sobrinha, também já está conosco. Louvamos a Deus pela vida da Andréia, ali no Paraná, Pucarana. Glória a Deus. A Bel mora lá em Naurilândia, né? No assentamento Barreiro, né? Eu não falei, mas é um lugar muito abençoado. E a minha sobrinha Andréia, Deus abençoe, querida, você, sua família também aí no Paraná, em Apucarana. Já tenho pedido oração por vocês nessa tarde, né? Então, olha que versículos maravilhosos da parte de Deus para conosco nessa tarde. Em Salmos 42, versículo 1 e 2, depois o 5. Vou ler novamente nessa tarde. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus aonde nós podemos esperar tudo dele, porque nós sabemos que dele vem todas as coisas. Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele que nos socorre, aleluia, nas horas da dificuldade, nas horas que estamos passando momentos difíceis. Eu não sei o que você está passando nessa tarde. Minha sobrinha está pedindo oração por toda a família, aleluia. Irmã Luci Silveira
também está conosco. Paz do Senhor, querida. Deus abençoe você nessa tarde. Eu já tenho lido o Salmo 42, versículo 1, 2, o 5 para nós nessa tarde. Então eu tenho certeza que se você esperar em Deus, aleluia, que é o nosso auxílio, nós vamos ter a providência, aleluia, que nós necessitamos. Amém? Deixa eu só virar um pouquinho aqui, que meu esposo está um pouquinho fora. Não, eu chego aqui. Amém? Glória a Deus, né? Quero ele bem pertinho de mim. Aleluia. Irmãos, vamos fazer os nossos pedidos de oração. Temos alguns pedidos de oração aqui. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está entrando conosco, né? A nossa cunhada Ana Maria Nardi, Deus te abençoe, querida. Faz tempo que a gente não estava com contato, né? Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Seja bem-vinda conosco nessa live. Então aqui eu tenho alguns pedidos de oração nessa tarde, né? Pela minha família, por mim, pelo meu esposo. Nós precisamos da sua oração. Amém, queridos? Aleluia. Nós lembramos de vocês, viu? Ali onde nós estávamos, nós não tivemos a live, mas estivemos orando por cada um dos irmãos que sempre está conosco nas lives, que sempre participa, aleluia, conosco, né? A Ana está pedindo oração por ela, sua família, em nome de Jesus. Vamos orar sim, querida. Amém? Quero pedir oração pelos meus irmãos, né? Meu irmão Moacir, pela Márcia, pela Luci, né? Ali eu coloquei também aqui pela mãe da Andréia, pela Polaca, que é, né, simboliza toda a família, pela Simone, minha sobrinha também, filha da minha irmã que já faleceu, Janete, né, pelo irmão Osnildo, que está ainda se recuperando ali da sua cirurgia na perna, pela Karine, nossa querida irmãzinha, né, filha do nosso irmão presbítero Eloy, está precisando de oração, assim também como o Eloy também testou positivo Covid. Que Deus ponha as mãos sobre a vida dos nossos irmãos, da Marta, da Carol, que Deus abençoe essa família em nome de Jesus, né? A Manuela também, a filha do nosso irmão Marcelo, Cíntia, está fazendo uns exames esses dias, ela não passou muito bem, que vamos continuar orando pela Manu. A Elizabeth, minha cunhada, também levou um tombo essa semana, não estava muito bem, mas já está melhor, em nome de Jesus, né? Pelo nosso primo Antônio Job, vamos orar por ele, né? Pelo tratamento que ele vai estar começando, né? De um câncer, que Deus coloca as mãos de providência sobre o Antônio Job. Pela Cristiane Paulino, nossa amada irmã, que sempre está conosco também, ela está se recuperando de dengue, vamos orar. Pela irmã Rosana, pelo irmão Wilson, né? Por um fortalecimento espiritual na vida dos nossos amados irmãos, em nome de Jesus, né? Pela nossa irmã Débora, todos os seus filhinhos, né? Pelo Caleb, o Isaac e esqueci o nome da menina. Enfim, pela nossa irmã Débora, né? Faleceu o seu vô. Então, para que o Senhor fortaleça, né, os corações da Débora e toda a sua família. A Pietra, a menina, né? Então, Isaac, Caleb e Pietra, os filhinhos da Débora. Vamos orar por eles. Pelo o pai e irmão de uma vizinha da Denise, né, chamado Dirceu e Beto. Vamos orar. E orar pelo nosso irmão Bento, né, para que ele continue se recuperando, né, totalmente ali nas suas vistas, em nome de Jesus, né. Também por libertação, queridos, por Ricardo, né. Ricardo, né, o irmão é filho da nossa prima, né, Sebastiana, ali do Mato Grosso. Ela tem pedido oração pelo Ricardo, libertação. A nossa irmã Marilene também pelo seu filho Ricardo, também é libertação. Pelo Claudenir, meu sobrinho ali do Paraná, também libertação. Pelo Serginho, Projeto Vida, Esperança, né? Pelo Esquadrão da Vida. São lugares aonde muitas pessoas passam ali para se tratar, né, de alguns, né, problemas de vícios, de droga, de alcoolismo e outros mais. Vamos orar por esses homens, né, para que Deus os fortaleça, que restaure a vida deles, que liberte em nome de Jesus. E orar também pela Lilian e pelo William também, que precisa de libertação. Queridos, então nesse momento vamos orar. Se você tiver algum pedido a mais, você pode estar colocando, né, também, né? A minha sobrinha colocou pela família, a Elizabeth, a Ana
pela família. Quem mais que colocou pela família? Teve mais alguém que entrou aí. A Andréia, a Ana e tem mais um, agora esqueci. Enfim, vamos orar então. E se você tiver mais algum pedido, pode estar colocando. Nós vamos orar no final dessa live, né? Que você possa, junto comigo, junto com meu esposo, estar intercedendo nesse momento, né? Pelo pastor José também, que teve alta, né? Que saiu da UTI. Do hospital já faz mais de 2 semanas, mas ele necessita de nossas orações. Nosso pastor José, minha prima Dalva também já está conosco. Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, né? Outros mais irmãos a gente vai estar, aleluia, mencionando depois. Então nós vamos orar, queridos. Todos nós precisamos de oração, mas nesses nomes aqui tem nomes que precisam urgentemente de algo, né? De uma cura, de uma libertação, restauração. Pela família da nossa prima Dalva, também ela está pedindo oração. Vamos orar, queridos. Então, em nome de Jesus, que Deus vá de encontro a cada um desses nomes e famílias. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nessa tarde, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, em quem nós podemos esperar, Senhor, que somente de Ti é que vem todas as coisas, pois o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é aquele que está, ó Deus, conosco a cada manhã, a cada dia, Senhor. E nessa tarde que nós estamos aqui nessa live, não é diferente, Senhor. Eu sinto a Tua presença neste lugar e eu creio que o Senhor, ó Pai, através do nome de Jesus, nós estamos aqui orando, Senhor, por essas vidas, pessoas, famílias, homens, mulheres, crianças, jovens, Senhor. Tu és o Senhor que conhece toda necessidade. Nesse momento nós colocamos essas vidas, Senhor, diante de Ti. Que toda enfermidade seja repreendida nessa tarde. Que saia deste corpo, desta vida. Que saia em nome de Jesus. Que o Senhor dê saúde, dê graça, dê restauração, Senhor, dê fortalecimento, dê consolo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor age também com portas abertas a muitos irmãos que necessitam de um trabalho. Vá de encontro, Pai. São famílias que precisam de Ti, precisa de, ó Pai, libertação, de cura, de restauração, de saúde. O Senhor é Deus de providência. Toda causa, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença nessa tarde. Vá, Espírito Santo, consolando esta vida, tirando toda a tristeza, todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que caia por terra nessa tarde, em nome de Jesus. Asparge do Teu sangue sobre este lar, esta casa. Prospera, Senhor, o trabalho das mãos, Senhor, desta mulher, deste homem. Que o Senhor possa, Deus, a cada dia ser, ó Pai, o esteio desta casa. Ser, Senhor, o Senhor poderoso, dono desta casa, desta vida, para que o Teu nome seja exaltado. Nós colocamos diante de Ti, Pai, todas as famílias que estão precisando de algo nessa tarde. Os nomes que eu mencionei, outros que não conhecemos, não sabemos, mas sabemos que, ó Deus, muitos necessitados. Também coloco diante de Ti, ó Pai, ainda aquela, ó Deus, o país da Ucrânia. Tenha misericórdia daquele povo. Quantos homens, mulheres, crianças, velhos estão sofrendo. Pai, Tu és o Senhor que pode cessar, Senhor, todas as coisas. Basta um comando do Senhor. Toca nos corações endurecidos, Senhor. Livra, Pai, de todo mal aquelas nações, assim também como o nosso Brasil. Livra, Pai, de todo mal, de tudo que não provém de Ti. Que as Tuas mãos de poder sejam sobre nós, sobre a nossa casa. Assim nós oramos, Pai, agradecidos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é muito bom nós estarmos na presença desse Deus. Eu fiquei feliz quando eu abri a Bíblia e comecei a ler esses versículos da palavra do Senhor. Aqui fala sobre o anelar as coisas de Deus, os querer as coisas de Deus, né? Então o salmista dizia: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versículo 1, 2 e agora o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? São duas perguntas. E aí o salmista respondia: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele
meu auxílio e Deus meu. Esse é o nosso Deus, querido. É o Deus que nós estamos na sua presença. É o Deus em quem nessa tarde, aleluia, nós estamos orando, nós estamos intercedendo, aleluia, para que Ele venha de encontro ao nosso coração. Tudo aquilo que nós precisamos, almejamos, quer seja para a nossa casa, para nós mesmos, para um ente querido, é o nosso Deus Todo-Poderoso, em quem nós podemos esperar, aleluia, e descansar, porque Ele é o nosso auxílio. Amém? Louvado seja o nosso Deus, né? Pela vida de todos os irmãos que estão entrando conosco nessa tarde. Aleluia, né? Estou feliz com cada um de vocês. Irmãos, então nessa tarde, eu já vou estar passando ao pastor Luiz, que ele deve ter uma porção da palavra de Deus, né? Da parte de Deus para as nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Quiser chegar um pouquinho mais para cá? Glória a Deus. Aleluia, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, conforme a Ivone já passou, estivemos alguns dias viajando, visitando uma boa parte da parentela e vimos ali a necessidade do amor de Jesus, né? Ontem estive conversando com o pastor Alex, ele é o nosso presidente do nosso ministério, ele é o presidente, eu sou o vice-presidente, e compartilhando com ele a viagem, passando para ele a necessidade, onde há uma carência muito grande da falta do auxílio, onde o Evangelho há uma necessidade de ser levado, ensinado, pregado a palavra, para que muitas vidas, ou seja, possam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, porque nós sabemos que só Ele é o caminho, não há outro caminho. Amém. E eu achei interessante, tive uma experiência maravilhosa, onde batia a minha, de 88 anos, ela é índia, né? E ela olhou bem para o meu rosto e perguntou: qual é o seu Deus? E eu senti um impacto, porque ali eu vi como uma prova, e eu senti algo tão forte dentro de mim, em que eu respondi: o meu Deus é Jesus. Aleluia. Esse Jesus que salva, que cura, que liberta, que muda a vida do pecador, prepara o pecador, em que, através da sua palavra, ele venha se preparar ou se colocar sob a proteção desse Deus maravilhoso, em que ele fez a promessa em que um dia iremos morar no céu. E nessa tarde, Deus, desde ontem, trouxe uma palavra ao meu coração, onde ela se encontra aqui no livro de Hebreus, onde nada desse mundo nós vamos levar. E a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do que o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em outra tradução, nós vemos onde
a palavra nos ensina em que nós deixamos todo embaraço dessa vida. E nesta palavra em que Deus colocou no meu coração, desde ontem estive escrevendo, anotando alguma coisa, em que nesse versículo, em que nós destacamos aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus, ele utiliza a figura de uma corrida. Então saiba, meu irmão, que nós estamos nessa oportunidade que Deus nos dá, numa corrida. E esta corrida, ela nos ensina várias formas para que nós possamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Comigo tenho eu ensinado que nessa corrida, não importa eu chegar como primeiro, o importante é eu não parar. Aleluia. O importante é eu chegar. Glória a Deus. Mas escrevendo e anotando alguma coisa aqui, Deus me ensinou muito através desta palavra, em que está claro que é incessante levar peso extra nesse tipo de prova esportiva numa luta. Ou seja, nós não podemos levar um peso extra. E esse peso extra é aquilo que o apóstolo Paulo ele nos ensina: a luta entre a carne e o espírito, em que a carne deseja as coisas desse mundo e o espírito almeja as coisas do céu. Então nós vemos aqui que nesta carreira da fé, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Amém. Glória. E aqui em 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos ali a experiência de Davi ainda. Era jovem, em que os filisteus afrontavam o exército de Israel já por 40 dias. E todo dia ali saía um soldado chamado Golias, de grande estrutura, de grande proporção, ou seja, o gigante Golias. E todo dia esse gigante ele se levanta contra nós, a lembrar muitas vezes do velho homem, e que nós possamos aprender através desta palavra em que o escritor aos Hebreus nos ensina, aqui no capítulo 12, versículo 1, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, há muitos olhos que estão nos observando, se realmente eu sou crente ou não. Porque nós sabemos que nesses dias de apostasia, muitos estão deixando de correr esta grande carreira em que um dia nós vamos morar no céu. Aleluia. E aqui nós vemos que quando Davi, ele se colocou ali à disposição de Deus, ali para enfrentar aquele grande gigante Golias, o rei Saul quis dar as suas armaduras, colocou o seu capacete de bronze na sua cabeça, a sua própria armadura. E quando Davi se moveu, ele disse: com isso aqui não tem condições, porque ele não era acostumado, não estava preparado para usar aquelas armaduras, e ele prontamente descartou aquela ajuda. E ele enfrentou aquele Golias, e nós que conhecemos a palavra, vemos que teve uma grande vitória através de uma funda, uma pedra, aonde Deus usou ele de uma maneira tremenda e o gigante foi derrotado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meditando nesta palavra, talvez o peso que os
leitores originais dessa carta do Novo Testamento, aqui em Hebreus, eles levavam esse peso, e esse peso muitas vezes pode ser o medo de tortura, de discriminação, de perder posição, privilégio, ou ainda o desejo de fazer parte de uma religião, reconhecendo pelas leis do império, pois os cristãos eram perseguidos naquela época, onde a igreja primitiva ela sofreu uma grande perseguição. E nós vemos aqui em que o escritor aos Hebreus ele trouxe essa mensagem dizendo em que nós estamos rodeados de tão grande testemunho, mas ele na segunda parte diz: livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia, glória Meu irmão, a Deus. Nós estamos passando dias difíceis, dias trabalhosos, conforme o apóstolo Paulo ele nos ensina nas cartas, onde nós vemos o pecado tão de perto que nos rodeia, aonde vemos apostasia. Jesus mesmo, ele deixou lá em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. Ali, em Mateus 24 mesmo, ele nos ensina ali a respeito de rumores de guerra, aonde nós estamos passando, onde a Ivone agora mesmo esteve orando para a Ucrânia, orando para homens que têm endurecido os corações, para que Deus use de misericórdia. Nós temos visto e temos vivido a pandemia no ano de 2020 e 2021. E nesse ano de 2022 ela ainda continua. Tantas crises, tantas portas têm se fechado, tantas pessoas estão desempregadas, passando necessidade. E nós vemos que Jesus ele disse lá em João 16:33: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça, meu irmão, que nós estamos numa corrida para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, aonde o Senhor ele nos ensina lá em Apocalipse que nós temos que correr até o fim para podermos receber a coroa da vida. Amém, glória a Deus. Ou seja, nós não podemos parar nessa caminhada, nessa corrida da fé. Nós temos que ir até o fim para podermos receber a coroa da vida. Amém, glória a Deus. E nesses dias em que nós temos vivido, temos acompanhado tantas vidas, tantas famílias, há uma necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor. Por quê? Porque eu tenho visto que o povo tem encontrado uma grande dificuldade de voltar a congregar, de voltar à igreja, a oferecer um culto de louvor, um culto racional, um culto de adoração a esse Deus que se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém, glória a Deus. A palavra que a Ivone deixou para nós lá no Salmo 42, o salmista, ele estava passando por um momento difícil, e ele não tinha liberdade de poder congregar, de ir para a igreja, porque ele sofreu uma grande perseguição. E ele dizia: ó minha alma, por que estás abatida?
Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Amém, aleluia. E lá no Salmo 42 ele nos ensina: a minha alma ela anseia por Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Glória a Deus. Que esta ansiedade, que esse desejo, que esse amor, ele nunca venha esfriar no nosso coração. Aleluia. E que nós possamos entender que somente Jesus é o motivo de nós vivermos nesse mundo tão cruel. Por isso, meu irmão, não deixe as coisas desse mundo atrapalhar esta carreira da fé. Aleluia. Em que você tem tido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se embarace com os pecados que tão de perto nos rodeia, mas continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Porque nós vemos que os impedimentos, ele atrapalha o nosso progresso espiritual. Saiba de uma coisa, desse mundo você não vai levar nada. Só as obras que te acompanharão. Senhor. Por isso, não deixe nada te atrapalhar, nada te impedir de você adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Em que Ele tem nos escolhido para podermos servir em espírito e verdade. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 29, versículo 26, as atrações mundanas impediram que a esposa de Ló escapasse daquela situação em que Deus criou naquele dia lá em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o coração dela estava apegado às coisas desse mundo. O coração dela estava voltado à vaidade, ou seja, ao pecado desse mundo. E ela recebeu uma ordem para que não olhasse para trás. E ela acabou olhando. Por quê? Porque as atrações desse mundo tinham entrado no coração dela. E isso se chama pecado. Que no nosso coração, aleluia, quem possa fazer morada, sim, somente o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos ajuda nas orações com gemido inexprimível, meu irmão. Senhor, aleluia. Por isso que o profeta Jeremias, ele nos ensina: maldito o homem que confia no homem, mas que nós possamos fazer do Senhor a nossa confiança. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui em que nós já compartilhamos, falamos alguma coisa aqui em 1 Samuel 17, mas eu quero ser exato aqui no versículo 39 do capítulo de 1 Samuel 17, em que nós vemos aqui que a tentativa de usar os equipamentos de Saul atrasou a Davi. Por isso, meu irmão, é que nós temos que realmente a nos apegarmos a estarmos mais em comunhão, ou seja, intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus nos ensina aqui que homens desencorajados se opuseram à construção do muro de Jerusalém. Aqui o Senhor nos ensina que dentro da igreja, dentro, ou seja, junto com o povo de Deus, a oposição interna. Por isso, meu irmão, não olha para o homem, não fica olhando isso, aquilo, esse problema, aquele defeito, aquela dificuldade, não, meu irmão. Continua olhando para Jesus, porque foi Ele que tirou lá do atoleiro, do pecado, da lama. Amém. Ele que te libertou. Então se apega a Ele, que nós possamos corrermos com perseverança essa fé, essa corrida maravilhosa que Ele nos chamou
para podermos glorificarmos o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui em Mateus 13, versículo 58, a incredulidade impediu a obra de Cristo lá em Nazaré, lá onde Jesus foi criado, em Nazaré, junto com a sua família. Ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque havia uma incredulidade muito grande. Por isso, meu irmão, nós temos que realmente deixar aquilo que muitas vezes quer nos impedir, nos atrapalhar de estarmos mais em comunhão com o Senhor. O que falar do jovem rico? Lá em Mateus 19, 22, as possessões mundanas estorvaram o jovem rico. E muitas vezes a gente vê tantas pessoas se apegadas com as coisas materiais desse mundo, as coisas tão pequenininhas. Nesses dias onde eu andei, vi tantas fazendas, a gente que conhece um pouquinho de gado, de cavalo, eu vi tantas riquezas, e ali muitas vezes aqueles proprietários que eu vi, que eu conheço, tão simples, né, filha? Tão humilde, nos receberam de uma maneira assim, tão simples, como família, como irmãos. E muitas vezes, aqui na cidade, a gente vê tanto orgulho, né? A gente vê, assim, as pessoas embaraçadas com o pecado desse mundo, onde muitas vezes deixa de ter comunhão, deixa de ter alegria, deixa de viver tantas coisas maravilhosas em que Deus ele tem para nós. E nós vemos que aquele jovem rico se aproximou de Jesus, e ali Jesus disse para ele para que vendesse tudo e o seguisse. E aquele jovem deixou Jesus cabisbaixo, triste, porque ele era muito rico, porque a riqueza dele estava nos bens materiais desse mundo. E nós sabemos o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É, Senhor. Nós vemos aqui obstáculos imaginários que ameaça os obreiros cristãos. Lá em Marcos 16, versículo 3 e 4 diz: diziam uns aos outros: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Meu irmão, se você esperar condições adequadas, condições perfeitas, você nunca vai fazer nada na obra de Deus. Então saiba que você tem recebido um talento nas suas mãos, que esse talento você saiba usar, faça alguma coisa na obra de Deus. Aleluia. Se envolve na obra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina, está lá em Marcos, que Deus recompensará 100 vezes mais. Não espera a recompensa do homem. A recompensa ela vem do Senhor. Aleluia. E o Senhor ele vai te recompensar 100 vezes mais. Saia do seu acomodismo. Não se embaraça com as coisas desse mundo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te usar
de maneira grande e poderosa, porque é Ele que te capacita, é Ele que dá graça, é Ele que dá sabedoria, é Ele que nos usa para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 59, laços familiares impede que a pessoa siga Jesus. Aqui em Lucas 9, 59, uma palavra dura Jesus deu para esse obreiro. O obreiro disse para Jesus, Jesus a ele, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Meu irmão, laços familiares impedem que a pessoa siga a Cristo. Nós temos o exemplo quando Cristo estava pregando lá em Cafarnaum e a sua mãe, os seus irmãos chegaram e um dos discípulos, um dos obreiros, um dos cooperadores que fazia a obra junto com Jesus, chegou até Jesus e disse, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. E Jesus disse, está vendo esses aqui que estão ouvindo, que estão sendo ministrados através da minha palavra? Esses que são a minha família. Aleluia, glória a Deus. Esses que são a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. É esses que fazem a vontade de Deus. Por isso Jesus disse lá em Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Deus ele vai fazer, Deus ele vai acrescentar naquilo que nós precisamos. Aleluia. O salmista, ele disse, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por quê? Porque ele fazia as coisas de Deus em primeiro lugar, e fazia com zelo, fazia com amor, fazia com dedicação, e é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus ele espera de você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, glória Saia a Deus. da zona de conforto, meu irmão. Lá em João 9, versículo 4, a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer a obra de Deus, a obra do Senhor, enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Miqueias capítulo 2, versículo 10 nos ensina, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Tem gente, filha, que só quer passear na praia, só quer descansar na rede, uma vida na sombra. Mas saiba que naquele dia, o Senhor ele vai requerer o talento que Ele colocou nas suas mãos. Porque esse talento, ele tem que se multiplicar. E muitos estão enterrando esse talento. E muitas vezes estão se embaraçando com as coisas desse mundo, ou seja, com o pecado. Nós vemos aqui que livremos de tudo que nos atrapalha. O que é que está te atrapalhando? Livra, meu irmão, daquilo que está te atrapalhando. Você andar na presença de Deus. Livra do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós vemos aqui os pesos como os pecados impediram o progresso. O escritor aos Hebreus, ele nos ensina aqui que os pesos, ou seja, um peso extra, que é o pecado, tem nos impedido nesta carreira da fé. Hoje,
podemos clamar de peso extra tudo o que nos atrapalha em seguir com desenvoltura, o caminho proposto pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Por exemplo, um sonho que nos afasta dos planos de Deus. Eu tinha tantos sonhos, né? Achava que eu ia realizar tantas coisas nos sonhos que muitas vezes nascia no meu coração. Mas eu prefiro viver os sonhos que Deus ele tem proporcionado a mim. Nós vemos que a profissão não compatível com o cristianismo, a teimosia, é claro, todo e qualquer tipo de pecado, tudo aquilo que Deus desaprova, nós temos que rejeitar. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo, ou seja, o pecado. Porque lá em João, ele nos ensina, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, glória a Deus. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Hoje, realmente, eu tenho conhecido essa verdade, vivido essa verdade, porque Ele me libertou dos vícios, me libertou da prostituição, me libertou do pecado desse mundo, que tão de perto me rodeava. E hoje quem está ao meu redor são os anjos do Senhor. Aleluia. Que tem cuidado, glória a que Deus. tem me guardado e me livrado de todo mal, para que eu possa fazer a sua vontade. Amém, Jesus. Assim, é bom perguntar: algum peso atrapalha o bom desenvolvimento da nossa corrida? Algum peso tem te atrapalhado a você desenvolver esta carreira da fé com mais dedicação, com mais amor? Porque o profeta Isaías, ele nos ensina: por mais que eu faça, por mais que eu realize para Deus, eu ainda estou em dívida. Por isso, meu irmão, faça o que vier às suas mãos, a oportunidade que Deus te dá. Amém, aleluia. Quem está nela para vencer a carreira? Peso extra nós temos que rejeitar. Nós vemos, por exemplo, milhares de pessoas se inscrevem para participar da corrida internacional de São Silvestre, né? Toda virada de ano, ou seja, todo começo de ano, tem essa corrida internacional de São Silvestre. Olha que interessante como Deus revela, Deus fala conosco, Deus mostra. Muitas delas têm como alvo ganhar, mas outras não têm chance. Então, regularmente, inscrita, fazem parte da prova e até pagam para estar lá, mas não passam de figurantes. Uma grande diferença que há entre aqueles que treinam para vencer os demais está na indumentária. O que é isso, pastor Luiz? Arte relacionada com o vestuário. Por quê? Porque nós vemos aqueles corredores de elite com as suas vestes ali, a preparação, não tem nada extra, não tem o peso extra nenhum. E aqui nós vemos que os primeiros usam as roupas apropriadas, sem nenhum peso extra. Os segundos
participam até com fantasias, utilizando capacetes, carregando objetos, faixas e cartazes, como já vimos em várias edições. Essas pessoas nunca vencerão, nem tratam a corrida com seriedade, mas brincam de aparecer na televisão. Na vida, para Deus, nós não somos figurantes. Corremos para vencer. Por isso, o escritor aos Hebreus deixamos tudo que nos atrapalha e sigamos em frente, olhando firme para Jesus. Aleluia. Glória Amém, a Deus. meu irmão. Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa continuar falando mais ao teu coração. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra maravilhosa da parte de Deus, né, para conosco, porque nós vemos que somente o Senhor, aleluia, para nos dar força, nos dar graça, né, para participar das coisas de Deus. Que nós possamos não fugir da responsabilidade, né, que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas, né, porque quando Deus tem nos chamado para fazer a obra dele, nós não podemos olhar para trás. Temos que olhar somente para frente, somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como eu tinha lido nesse capítulo 42, eu acho muito lindo esses versículos, mas o 5... Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? São duas perguntas, né, que o salmista fala. E depois ele mesmo responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, querido, creia, minha querida irmã, irmão, eu não sei o que você está passando por esses dias. Talvez momentos difíceis na família. Talvez momento difícil na finança, talvez momento difícil com você mesmo, pensando em desistir, em desanimar muitas vezes pelas lutas e dificuldades. Mas o Senhor te diz nessa tarde, espera nele, pois ele é o seu auxílio, o nosso auxílio. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. Como meu esposo ministrou a respeito do peso extra, né? Se o corredor tiver algo carregando, uma garrafinha de água, algo diferente, ele não vai poder correr o mesmo jeito que ele correria sem aquele peso extra. Então, aquilo que nos atrapalha, que nós possamos deixar do lado, deixar para trás e olhar para frente. Aleluia, olhar para o alvo, que é nosso, Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Sua casa, sua família. Nós vamos estar orando mais uma vez nessa tarde, pelas famílias, pelos lares, por todos aqueles que necessitam de algo nessa tarde. Eu preciso, né, sempre de algo de Jesus. Aleluia. Precisamos de Jesus todo o tempo. E que nós possamos realmente confiar que esse Deus Todo-Poderoso é o nosso auxílio presente na hora da angústia, da dificuldade. Amém? Vamos orar nesse momento. Ore por nós, nós precisamos de oração. Eu, meu esposo, precisamos de oração. Que Deus possa continuar, né, nos abençoando poderosamente. Aleluia, para estarmos aqui todas as terças, através das lives, passar uma palavra, uma mensagem a você, meu querido irmão, a você, aquele que possa entrar durante um outro tempo, uma madrugada, talvez está precisando de uma palavra. Envie também a alguém, né, estas mensagens, este áudio, estes vídeos que nós temos gravado. Nós temos o canal ali no YouTube, Pastor Luiz Fernandes, né? PR Pastor Luiz com Z Fernandes, tem a nossa foto. Clica lá, né? Entra, acione os sininhos ali e compartilhe. Há muitas ministrações aí. Envie para um amigo, alguém que está precisando. Deus sempre tem uma palavra, aleluia, ao coração daquele que precisa. Amém? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui
o Senhor tem estado conosco. Te louvamos pela palavra, te louvamos porque o Senhor é um Deus presente, um Deus auxiliador daquele que busca, daquele que precisa, daquele que pede. Nesse momento ainda, os irmãos que estão conosco, aqueles que vão estar, toma nas tuas mãos, Senhor, toda dificuldade, tudo aquilo que está passando. Que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Que as tuas mãos de poder sejam sobre cada lar, cada casa, entrando com providência, Pai, em cada área, Deus da família, em cada área do trabalho, em cada área, Senhor, que há uma necessidade. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo, por mais uma tarde de bênção que o Senhor tem nos concedido até aqui. Obrigado, Senhor, e continua conosco ainda no decorrer deste dia. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, querido, você e sua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.